Olá pessoal, bom dia, tarde, noite para todo mundo. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas eu estou fazendo ele pela segunda vez. Uma vez que o primeiro que eu fiz, disseram que por conta das coisas que estão acontecendo aí no Brasil, tudo agora é politicamente correto. Não temos isso aqui na Alemanha. Aqui na Alemanha existe sim a liberdade de expressão. E liberdade de expressão ela não é punida desde que você, de fato, não degrina a imagem de ninguém. Mas a gente vai falar de uma situação, por que a Nilda não vai se batizar na Igreja Católica. Muito embora eu não tenha falado ainda com o padre, quem veio aqui foi o pastor que me batizou, mas o pastor que me batizou foi ele o estopim que deu para que eu tomasse essa decisão de que eu não me encaixo no protestantismo, não só no protestantismo alemão, como no protestantismo brasileiro. O brasileiro é aquele protestantismo de muito ódio, que não consegue amar o irmão católico, que destrói os terreiros de religiões de matriz africanas, que destrói os sacrários das igrejas católicas, os santos de adoração deles, de veneração, que eles não adoram, eles veneram. E eu descobri através do meu pastor, depois de ter casado lá na igreja dele, que eles apoiam o desviver de bebês, entre outras coisas. Eles também são uma igreja, eu vou ter que usar outra palavra aqui, é uma igreja incluída. Vocês já entenderam o que eu quis dizer. Eles, além de serem uma igreja incluída, é uma igreja que apoia a mãe se tomar essa decisão de não, eu não quero, vai atrapalhar minha carreira, eu sou muito nova. Eu falei, peraí, eu perdi uma criança, eu perdi minha filha com 4 meses. O senhor veio me dizer que até 3 meses aqui na Alemanha é legalizado, ok, isso eu já sabia, que na Alemanha é legalizado, mas eu não sabia que a igreja apoiava. Ele disse, sim, porque essas mulheres precisam de suporte. Eu disse, e os bebês? Mas até 3 meses eu fiz, meu filho estava com 6 semanas quando eu fiz a ultrassom, e ele falou assim, tem batimentos cardíacos já. E eu falei, 6 semanas? Não sabia, primeiro filho, mãe, primeira viagem. De segunda viagem, na verdade. Isso é uma longa história. E aí estava com 154 batimentos cardíacos por minuto, 6 semanas. Era um embrião, não era um feto. E aquilo me chocou, e eu chorei na frente dele, eu desabei, porque quando fala nisso, eu lembro que minha filha deveria estar aqui agora, com 23 anos de idade, e o meu filho com 24, a diferença dos dois iria ser de 1 ano. Então, tudo que está relacionado a desviver bebês, eu não sou de acordo. Eu falei assim, mas vocês não podiam dar um tipo de apoio que fosse assim, vamos deixar até o final e levar para adoção? Sim, mas se a mãe decide, é o corpo dela, aí veio, aí lembrei do Brasil, meu corpo, minhas regras, eu falei, Jesus é Cristo, Deus amado. A partir do momento que você não tem conhecimento, que você não sabe de nada, você não é pecador, porque você não sabia. Mas se você senta em roda de escarnecedor e você sabe que aquele escarnecedor faz parte das coisas do mundo e não das coisas que está escrito na palavra de Deus, que faz parte dos 10 mandamentos, né? Faz parte. Você não pode desviver ninguém. E ninguém é nenhuma vida. Tem coração batendo, tem vida. Então, assim, eu não consigo falar da minha filha assim, não me emocionar, mas eu vou tentar não pensar na Laura, vou tentar pensar no meu filho, que ele falou que a namorada dele está terminando faculdade agora, e que se aparecesse uma criança, ela muito provavelmente iria optar por essa opção, né? Optar por essa opção, nem sei se está certo, mas, bom, ela iria optar por isso. E eu falei para ele, conversa com ela, pelo amor de Deus, mas diz para ela não fazer isso com meu neto, nem com teu filho. Eu crio, Marte me ajuda, todo mundo vai me ajudar. Então, assim, mas não faz isso. Me dá meu neto, me dá minha neta, mas não faz isso, pelo amor de Deus. Entrega para adoção, então entrega para mim, entrega para você que é o pai, mas não faz isso. Então, assim, um protestantismo que aceita esse tipo de coisa. Eu não sei se a Igreja Católica, segundo o Google, eu não sei, Google, inteligência artificial, parece que as igrejas católicas também aceitam isso, apoiam esse tipo de coisa. Então eu não posso ser católica nunca. Parece, só parece,
que a igreja ortodoxa aqui, ela não aceita. Ela não é uma igreja incluída e também não aceita o desviver de bebês. Então, o padre católico vai vir aqui em casa, o padre ortodoxo vai vir aqui em casa, nós vamos conversar e, sinceramente, de coração, eu não acho que eu precise. Tô lembrando da minha filha o tempo todo. Jesus, ela era desse tamanho assim, toda formadinha, mas foi espontâneo. Eu perdi ela de forma espontânea, quer dizer, espontânea de muito cacete que eu levei. Mas é como se eu sentisse a presença dela. Enfim, eu não posso fazer parte dessas instituições que eu sei que não vai de acordo com o que eu penso. E aqui o pensar na Alemanha é livre. Você pode pensar, você tem o direito de pensar, você tem o direito de expressar, você tem o direito de... Agora você tem o dever de respeitar. E eu respeito. Eu respeito, não aceito. É outra história. Tenho irmãos homossexuais. Irmãos de sangue. Primos, amigos. Não tenho absolutamente nenhum tipo de problema com isso. Não tenho problema com isso. Agora o tal do desviver bebês, eita Jesus, aí me pega no calcanhar de Aquiles. E aí eu fico pensando, a palavra de Deus diz que nós somos a igreja. Pedro, em ti eu colocarei, tu és a rocha, em ti eu firmarei a minha igreja, em Pedro. Aí de Pedro passou para não sei quem. Jesus não disse que era para ser sucessível. A coisa que não entra goela abaixo é a história do Santo Papa. O Santo Papa é a representação de Jesus na Terra. Oi? Jesus tem representante na Terra? Oi? Santo Papa, santo. Todos nós estamos a caminho da santidade, mas quem me garante que eu e você somos santos desde já? Eu sei que subiram muitos santos na época que Jesus ressuscitou, porque a palavra de Deus diz isso. Mas o nosso livro não é completo. O livro mais completo da Bíblia, a Bíblia mais completa e mais antiga, onde supostamente muitos teólogos falam, estudiosos, não estou falando de pastorzinho de igreja, nem gente que se levantou apóstolo, que isso é palhaçada. Todo mundo hoje em dia quer ser apóstolo, quer ser isso, quer ser aquilo, mas ninguém quer morrer como os apóstolos morreram, né? Tu quer morrer que nem Pedro morreu? Foi onde Jesus pregou a igreja, foi ele, né? Pedro, tu és a pedra e edifico, tu quer morrer de cabeça para baixo crucificado? Ninguém quer, né? Todo mundo quer ser apóstolo. E assim, aqui na Alemanha, gente, as igrejas protestantes estão botando arca, estão trazendo coisas de Israel. Não tenho nada contra judeu, muito pelo contrário. O meu médico era judeu, o Dr. Weissman, meu Deus do céu, que Deus o tenha. Era uma pessoa maravilhosa. Só que sabe o que é se misturar as coisas? O cara perdeu completamente o rumo. Os casamentos estão sendo feitos de forma... nos costumes judeus, quebrando as taças, aquela palhaçada, usa aquela estola, usa kippá, pastor evangélico, protestante usando kippá. Gente, pelo amor de Deus, tenha fé em Deus. É gente sem noção, gente que não tem, sabe? Vamos trazer a Arca da Aliança, fazer uma cópia, trazer para cá. Aí a pastora vai trazer o fogo santo do seu... Minha filha, pegue fogo para lá, porque já tá vindo o El Ninho aí, e que já vai queimar muita gente, e eu não quero mais fogo não, viu? O sol do Espírito Santo dentro da minha casa. Entre teu quarto em silêncio, teu pai que te vê em silêncio escutará a tua oração. Assim Jesus falou. Outra coisa que também pega muito em mim, a oração da Ave Maria. Eu sei que a primeira estrofe foi a saudação que o anjo Gabriel fez a Maria. Salve Maria, bendita suas vós entre as mulheres. Aí o ser humano foi e fez aquele acréscimo, né, que é a oração da Virgem Maria. Jesus nos ensinou apenas o Pai Nosso. Ponto. E essa Bíblia, que é a mais antiga do mundo e a mais completa, com 81 livros, está na Etiópia. Ela chama-se a Bíblia Etíope. Tem para vender na Amazon, pode comprar no e-book, pode comprar, não sei, no sebo, não acredito, porque é livro de estudo. 81 livros, tu tem noção? Mas a Igreja Católica decidiu que seriam, acho que é 77, né? E nós temos 66, nem sei mais quantos são. É tanto livro já, minha irmã, que eu fico doida já assim. Então, assim, eu tive no Museu do Lutero, eu vi toda a coisa, eu vi todo o acontecimento. Ele queria uma reforma dentro da Igreja Católica, ele não queria fazer o protestantismo. Se Lutero visse o que estão fazendo hoje com o protestantismo,
Lutero não falava a língua, não pulava num pé só, não fazia aviãozinho, não entrevistava os espíritos imundos. Lutero não fez nada disso. Então, assim, se ninguém sabe nem quem é o pai da sua própria religião, né? O pai do protestantismo, que o pai é Jesus, lógico, evidente, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Mas, assim, quem criou o protestantismo vai dizer, foi Jesus. Não, minha filha, foi Lutero, viu? Pai do protestantismo, da sua religião evangélica protestante, foi Lutero. Então, assim, são tantos concílios e tantos concílios e tantos concílios que no primeiro concílio a Igreja Ortodoxa disse, não, vocês seguem esse caminho e eu vou seguir o meu, porque a gente quer conseguir preservar, né, os costumes dos profetas, né? Porque os profetas foram passando os ensinamentos e esses pergaminhos e todas essas escrituras estão no livro etíope, e que está lá na África, e que muita gente pressupõe que eles querem a Arca da Aliança. Tanto que na época aqui, né, quando teve a segunda G mundial, que o bigodinho de Satanás aqui queria achar essa arca, porque ele sabe do poder que ela tem. E falam que outros grandes países também querem, enfim. Eles sabem do poder, eles sabem de toda a história, eles acreditam na Bíblia. Isso é que é o interessante. Eles acreditam no que está escrito. Se assim não fosse, não estariam procurando a Arca da Aliança, porque eles sabem do poder que a Arca da Aliança tem. Mas graças a Deus, Deus ainda deixou uma coisa ali muito boa, que é aquele que não for de Deus e que tentar pegar, desviverá. Então temos pelo menos essa segurança. Mas que o mundo está pagando por todas as coisas que está sendo feita, né? Porque até uma reforma bíblica, ele até falou para mim, o pastor que me casou, falou assim, não, mas nós fizemos uma releitura da Bíblia e entendemos que... Aí falou para mim todas as coisas que mudaram e eu fiquei assim, oi? Eu estava esse tempo inteiro no local errado, aí parece que Deus falou assim, você estava, porque você não sabia, então não era pecado. Agora que você já sabe, se você participar, estará sentando em roda de escarnecedor, entendeu? Pegou aí a jogada. E assim, igreja brasileira eu não quero, porque já é muito escândalo. Gente, igreja brasileira é tanta fofoca, é tanta confusão, é tanto escândalo, é tanta cumilança, é roubo, é isso, é aquilo. Olha, é a bagaceira do Brasil na Europa, pronto. É bagaceira de Brasil na Europa. É brasileiro sendo brasileiro, para ninguém esquecer que eles são brasileiros. Eu não quero igreja brasileira. Aí eu vou para uma que é alemã, me deparo com um troço desse. Não conversei com o pastor, com o padre da Igreja Católica Apostólica Romana, esses detalhes, se eles também são incluídos e se eles aceitam que as mães façam isso com seus filhos, porque são filhos, estão no ventre delas. E não conversei com o padre ortodoxo. E vou marcar esse termine com eles, esse horário com eles, para conversarmos a respeito. Porque, assim, eu não preciso necessariamente fazer parte de um rebanho de ovelhas, porque Jesus disse procurar enquanto tem tempo. Procurar ele, não é procurar a igreja. Então, assim, vai chegar um tempo que a gente não vai mais poder procurar, então não vai ter mais igreja. O que é que você vai fazer? Se você não aprende a cultuar Deus na tua casa, com a tua família, e no secreto também, né, dentro do teu quarto, se você não aprende a fazer esses cultos e a louvar teu Deus na tua própria casa, porque teve época que teve a pandemia e ninguém pôde sair para canto nenhum, né? Então, assim, você tá perdido, meu amor, se você depender de parede e mais, né? As igrejas escuras, todas pretas, gente do céu, é fim de mundo. Teve gente da minha família que se batizou todo de preto. Eu conheço uma manta branca, que todo mundo entra para se batizar. Não, estão batizando adolescentes, jovens, com preto, todo mundo de preto, se batizando para aceitar Jesus, que é a luz da vida do mundo, de preto. Então, assim, não existe mais pecado, não existe mais limites para absolutamente nada. Então, assim, estamos começando a sentir as primeiras dores, né? O El Niño vai começar aí. Então, é o início das dores, mas é só o início. Ele disse que não é nem o começo, é só o início, né? Aí vocês irão ouvir e falar em G, em rumores de G, né? Mundo afora, que estamos aí com 3 enormes, né? Já durando anos. Então, assim, façam parte, vocês vivam no mundo, vivemos, né? Nós vivemos no mundo, mas não fazemos parte dele. Não devemos fazer parte dele. Então, tudo aquilo que não agrada a Deus não deveria te agradar. Pecado ainda é pecado,
a palavra de Deus ainda é a palavra de Deus. Muito embora muita gente fala que é para manobra de massa, mas você já leu a Bíblia etíope? Ela é totalmente diferente da Bíblia que você tem em casa. Então, tenta se agarrar com a verdade, pede a Deus sabedoria, conhecimento. Eu tenho certeza que Ele vai te dar, ou por sonho, ou através de alguém que nunca te viu e vai te falar alguma coisa que vai te dar um estalo e vai dizer, nossa, como que essa mulher sabia disso? Isso aí é Deus falando. Agora, aquelas mensagens genéricas que você recebe dentro da igreja, tipo assim, filha, eis que eu te digo, escutei esta madrugada a tua oração. Tenho escutado nas madrugadas a sua oração. Quem não orou de madrugada? Porque aquilo que te foi tirado será devolvido a ti. Todo mundo já teve alguma coisa retirada, celular, emprego, casa, tem uma série de coisas. Então, assim, atentem para essas profecias genéricas que servem para todos. E eu vejo Deus colocando uma chave de ouro na tua mão. E Ele irá abrir todas as portas. E Ele está dizendo que vai derrubar muralhas. Todas nós temos muralhas. Todos nós temos muralhas para serem derrubadas. Todos nós temos problemas para serem resolvidos. Então, assim, essas profecias muito, sabe assim, agora uma profecia específica é uma pessoa que nunca te viu antes, chegar e dar o rolo, Deus dá o rolo todinho para ela. Ela fala com teu filho, Deus o livre, que o seu filho tá ou na UTI, ou fala que você tá com um tipo de problema de saúde muito sério, que só você sabe, ninguém naquela igreja sabia, revela uma coisa muito pessoal, mas muito pessoal mesmo. E aí você vê, ali é um profeta. E eu já conheci um. E ele chama-se Aldenir. Ele é do Mato Grosso. Esse cara preveu que uma amiga nossa iria desviver em pouco tempo. Ela desviveu um ano depois, exatamente. Foi com 6 meses ela descobriu a doença e 6 meses ela foi para o Senhor. Ele preveu não, né? Deus mostrou para ele que não tinha como, ninguém não conhecia, o cara veio do Mato Grosso do Sul, gente que mora aqui na Alemanha, como é que esse homem ia saber da vida das meninas que foram lá na minha casa? Não tinha como ele saber. E daí ele falou de uma outra menina que seria, eu vejo você internada no hospital de emergência, com emergência, cheia de eletrodos e fios, eu não estou entendendo bem, mas me parece uma UTI. Cara, isso aí durou 4 meses, tá? Aconteceu. A profecia que ele deu para mim foi um negócio muito mais pesado, mas que ele disse assim, 72 horas. Deus diz 72 horas para você ver o que ele vai fazer e ele vai tocar na pessoa e vai acontecer assim, assim, assado. Cara, aconteceu. O cara Isso é profecia. Profecia é quando ele diz, vai acontecer em 72 horas, vai acontecer em X tempo e acontece. Aí você vê se o cara realmente é de Deus ou não. Agora, essas curas que vocês veem por aí, que são compradas, que são... Eu vivi curas no meu íntimo, no meu particular com Deus, de ter tumor, que ia ter que tirar o rim e que não foi necessário, de ter o coração, que eu já falei aqui, do testemunho. Então, assim, milagres ainda existem. Eu presto a operar o coração, no ultrassom se descobre que o coração tá normal, voltou pro tamanho normal e tava tudo certo. Minha irmã, eu digo, olha, bota isso no papel, porque senão vão dizer que eu tô doida, ligar para o hospital e dizer, olha, desmarca a cirurgia, porque eu sofri um milagre aqui, aconteceu um milagre da minha vida, sofri, não, aconteceu um milagre aqui, eu não vou mais operar do coração. Como assim? Não interessa, eu não vou operar, desmarque só isso e acabou. E manda o e-mail pro hospital, né, com a carta da cardiologista dizendo isso. Então, assim, eu acredito em milagres, eu vivo milagres na minha vida, mas eu não sou de igreja. Não sou de igreja. Eu acho bonito tirar foto nas igrejas católicas, porque elas têm ainda aquela liturgia. Eu acho bonito toda aquela coisa, todo aquele respeito que eles têm com o corpo de Cristo. Nós não temos isso, é um pedaço de pão lá qualquer. Então, assim, acabou o pão, vai buscar lá na padaria. Eu acho isso uma falta de absurdo. Chegou lá em cima, abençoe, tá tudo certo. Eles têm todo aquele cuidado. Ainda tem um pratinho que fica embaixo, quando ele vai dar, né, o corpo de Cristo. Que se sobrar uns farelinhos, aqueles farelinhos é o corpo de Cristo. Então, vai voltar lá para onde estão as hóstias. Eu acho isso muito bonito. Nossa, é lindo demais. E eu fiquei feliz no dia que eu estava lá naquele dia e conversei com o arcebispo e conversei com o padre. E ele falou assim, padre, essa é aquela senhora que eu falei, a senhora, não gostei muito da senhora, mas enfim. Ele falou assim, essa é aquela senhora que eu havia falado para o senhor. Ele, é a senhora então. Eu falei, sou eu, não seria o que é, mas sou eu. Ele disse que eu sou, então sou eu, né? Então assim, eles estão muito ansiosos para me batizarem. Mas eu preciso saber dessas informações antes, entendeu?
Eu posso até me batizar. Isso não é um não definitivo, porque eu sei que a palavra de Deus diz assim, sim, não, não. Mas eu não sou obrigada a aceitar o Papa como santo Papa, nem como representante de Jesus na Terra. E se eles forem também incluídos e não tiver pecados, e lá também for tão liberal quanto é na protestante aqui, na minha luterana, eu infelizmente vou me tornar uma eremita da fé. Tem até camisas ainda assim lisas como essas, onde eu posso colocar eremita da fé. Eu vou viver minha fé sozinha. Quando Jesus ficou lá, mas Jesus não fala que Jesus era santo, né? Mas Moisés ficou quantos anos no deserto? E ele não estava, não deixou de ter contato com Jesus. Ele não deixou de ser uma referência de fé, né? Então, assim, na época de Elias também não existia igreja. E olha só, Elias, Isaías e tantos outros profetas. Gente, é aquela coisa. Tá difícil de viver? Tá. Tem dia que a gente vai estar chorando e vai estar clamando com o rosto no pó, como Isaías. E vai ter dias que a gente vai estar saltitante, como Davi. Mas ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vamos pensar positivo e vamos pensar que existe sim pecado, não está tudo liberado. Eu sei que o mundo jaz no maligno, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Essa terra pertence a ele, mas nós pertencemos a um Cristo que é vivo, é ressurreto. Ele não está mais ali naquela cruz. Ele sobreviveu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ninguém achou os restos mortais dele. Então, ele sim é santo, santo, santo. Temos as referências de outros santos? Temos. Mas são os santos menores. Eu diria que são os santos menores. Nem sei se existe essa expressão na Igreja Católica, mas eu diria que são os santos menores. São aquelas pessoas que realmente deram testemunho, que largaram toda a luxúria, todo o dinheiro, foram viver só para Cristo e fizeram seus votos de pobrezas e tudo mais, aquela coisa, e foram viver como São Francisco de Assis, é um deles, Santa Clara, e outras que eu conheço. Eu admiro demais os filmes dos santos. Nossa, como eu admiro. Então, assim, são exemplos mais atuais, porque o nosso maior exemplo de fé é Cristo. E ele disse, aprendei de mim, que sou humilde e manso. Ele não mandou a gente aprender de pastor, ele não mandou a gente aprender de bispo, de padre. Ele disse, aprendei de mim, que sou humilde e manso. E ele falou que o jugo dele era suave, o fardo dele era leve. Então, assim, gente, é muito fácil. Ele fala que ele é o caminho. Ele não fala, eu sou um caminho, porque existiriam vários. Não existe um caminho, existe o, artigo definido, o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Fora isso, é maligno. Então, assim, estamos no fim dos tempos? Estamos. É a hora da gente se agarrar com Jesus. Jesus, faz um culto de ação de graça na tua casa, chama teus amigos. Se você tiver, né? No meu caso já é mais difícil, porque eu só tenho amigo na época de aniversário, porque é come e bebe de graça, aí todo mundo vem. Mas enfim, no Brasil eu sei que isso é mais fácil, sabe? Vamos fazer um culto aqui em casa, dízimos e oferta, matem a fome de quem está com fome. Ele disse, aquele que ajuda os meus pequeninos, esses sim serão dignos de mim, porque a gente ajuda o pobre do mais pobre, não é gente sacando, safado, que só vive pedindo e não se esforça para nada na vida não, viu? Porque esses cretinos aí eu já conheço de cara. Não é desse tipo de gente não. Mas um pobre que você vê na rua, eu vou dar um exemplo que eu não gosto de dar. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu faço minhas doações, meus dízimos e ofertas são em doações que eu faço, que ninguém precisa saber para quem é, porque eu não sou como aquelas pessoas que fazem na internet, que filma. A senhora acabou de ganhar, olha, Deus mandou eu vir aqui hoje, viu? A senhora ganhou R$1.000 aqui para a senhora, foi Deus que mandou. Aí, o cara ganha 300 mil visualizações, olha como ele é bom, olha, Deus mandou ele dar R$100, viu? Foi Deus que mandou. Não, eu não faço essas palhaçadas de jeito nenhum. Uma vez só que eu fiz uma doação para o Coisa de Animais aqui, Defesa dos Animais, Resgate de Animais, a ONG, e isso aí eu fiz. Uma vez eu mostrei e nunca mais mostrei. Mas, de vez em quando, sim, quando eu vejo necessidade, Deus toca no meu coração, eu vejo uma pessoa assim com fome, eu pergunto, você está com fome? Ele fala, tô. A senhora pode me dar dinheiro? Eu falo, não, mas eu posso lhe dar comida. Você quer? Se você quiser comida, a gente entra e come junto. E eu como junto com ele, não tenho vergonha nenhuma. Ele do lado da mesa e do outro. E ele tá lá todo sujo, cheirinho assim, meio que o Jesus, segura minha narina, mas vamos embora, né? E aí eu, tá gostoso? Quer mais? Ele, quero. Aí,
Mas aí vai ficar muito caro. Eu disse, não tem problema. Aí eu ficar comigo, né? Diz minha oferta, Senhor, é para ajudar os teus. Então vamos embora, é o pobre do mais pobre. Então isso, essa caridade, né? A fé sem obra é morta. Mas que obra? Obra de pintar a igreja de preto? Obra de comprar caixas de som preta? Porque tudo tem que ser preto? O teu pastor tá de gravata nova todo fim de semana? Essa é outra coisa também que eu acho tão assim, sabe? Você vê um pastor no meio da rua, ou na fila, ou em qualquer canto. É uma pessoa comum como outra qualquer. Parece que nem teve chamado. Se você vê um padre na rua, você reconhece de cara. Seja ele ortodoxo, seja ele católico, apostólico, você reconhece cara porque eles não andam sem aquela identificação. Eu sou diferente do mundo, né? Quer dizer, do mundo. Tá tudo inclusivo hoje, tá tudo incluído hoje. Então, assim, não sei mais. Enfim, eu acho bonito a forma como eles andam e admiro muito aquela batina. Acho fantástico quando eles vêm fazer Hausbesuch, né, que é a visita na casa da pessoa. Eles não vêm com jeans, uma camisa e não sobem no púlpito para pregar a palavra de Deus com uma camisa de botão, um paletó, uma gravata. Não. Existe toda aquela indumentária, todo aquele. E eu acho isso lindo, sabe? Porque isso significa para mim respeito. Respeito com a palavra de Deus, respeito com tudo aquilo que você vai falar sobre ele. E me admira demais. Só que ainda falta eu fazer essas 2 entrevistas que não são gravadas porque eles não aceitaram, e eu respeito. Mas eu preciso fazer essas perguntas para ele. Eu não posso fazer parte de um corpo que eu sei que faz parte do mundo. E eu vivo no mundo, mas eu não faço parte dele. Eu só vivo dentro dele, mas eu não faço parte dele. Então eu sou uma eremita da fé. Sempre fui. Meus pedidos sempre foram atendidos. As minhas petições, minhas clamações a Deus na madrugada, durante o dia, louvando, chorando, cantando, orando, fazendo minhas músicas para ele, assim na hora, sabe? Que eu tenho esse negócio de rapper. Não, de repentista. Eu sou nordestina, então é repentista. Rapper é meu filho, eu sou repentista. Então, vou fazendo minhas músicas ali na hora e vou louvando para ele assim na hora, sabe? As lágrimas vão descendo, eu estou cozinhando, eu estou, sei lá, fazendo alguma coisa, eu estou pintando alguma coisa, mas conexão com Jesus 24 horas por dia não é possível porque você tem que dormir, né? Mas, segundo meu esposo, ele fala que quando eu viro de um lado para o outro, né? Raramente, porque geralmente eu durmo de papo para cima, ele fala tudo de Jesus. Então, assim, amém, eu viro, ai, Jesus. Aí volta a dormir. Às vezes é automático, ai Jesus. Não sei se é ai Jesus de dor, ou é ai Jesus porque eu tô me virando e aquilo tá dificultoso. Não sei, sei que sai Jesus o tempo inteiro. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, sem cessar, sem cessar. Mas Jesus sabe das nossas condições de seres humanos, ele sabe que a gente não tem condição de estar orando 24 horas por dia. Porém, existem os convites maravilhosos, né? O meu ponto fraco é música. Então, assim, uma amiga da igreja me chamou, vai ter um karaokê, vamos lá. E pá, eu fiquei doida aqui, falei, eu vou, porque eu vou pro karaokê. Jesus falou, tu vai pra onde mesmo? Aí eu pensei, ih, rapaz, Jesus volta numa hora dessa, porque eis que ele vem como ladrão que rouba da noite, e que você não sabe nem dia nem hora, né? Eles falam aí do relógio deles lá, é outra coisa. É aquele outro povo lá, que não é do bem. Agora, a gente não sabe nem que Jesus vai voltar. E se Jesus voltar e tu estiver no meio de um pagode desse? E aí, como é que vai ser? Não, Jesus, mas eu só vim pra... Psh. Ele vai dizer, psh, cala-te. Você está aqui. Eu voltei e você está aqui, no meio da raça de escarnecedor. Eu falo porque eu sei. Na noite, tem muita mulher ali que diz pro marido que foi pra casa da amiga e que não sei o quê, mas que tá lá com seu pega, com seu crush, com seu sei lá o quê. Então, assim, você tá no meio daquela raça de escarnecedor e Jesus volta na hora daquela e tu vai dizer o quê? Não que você não deixe agora, pronto, agora eu vou ver enclausurada em casa. Não foi isso que eu falei. Eu tenho vida social, eu saio com meu esposo, a gente viaja, a gente vai para restaurante, a gente vai para cinema, a gente vai para teatro, vamos para concertos, vamos para apresentações. Então, assim, a gente tem uma vida social. Mas quando ele diz assim, vai ter uma festa brasileira em Düsseldorf, eu digo, vá sozinho, porque eu não vou. E ele é doidinho não, porque ele sabe que no outro dia o carro dele tá todo arranhado e os pneus furados, né? Porque ele tá com a molecha dos cachorros, até o celular dele aparece quebrado. Mas eu não tenho interesse, porque eu já sei o que eu vou encontrar numa festa brasileira aqui na Alemanha. Então, assim, não precisa nem me convidar. Eu não vou. Meu filho ainda tem interesse, quer mostrar a cultura dele para a namorada, eu até entendo. Mas eu já vivi, sabe? Tudo isso. Vou fazer 54, gente. Tô chegando aos 60.
Então, assim, de quem muito sabe, muito será cobrado. E eu quero que Deus me cobre mesmo, porque eu estou pedindo a Ele sabedoria, para poder agradá-lo, para poder servir, para poder, sabe, que Ele olhe para mim e diga assim, filha, você tentou. Algumas vezes você não conseguiu, porque você não é perfeita, né? Lógico. Mas você tentou, e você... Teu nome está escrito no livro da vida. Gente, a única coisa que eu quero é que o nome no livro da vida. Assim, vaidade, tudo é vaidade. Eu sei, eu pinto cabelo, eu tento me cuidar. Eu tentei fazer uma loucura esse mês. Agora de junho, que era pro nosso jubileu, né? 5 anos de casamento, boda de madeira. Eu queria fazer esses lábios, eu queria fazer aquela, como é que fala? Permanente, make-up, maquiagem permanente nos lábios, né? Porque eu acordo já estaria com aquele rosinha, não esse vermelho, mas um rosinha assim, clarinho. Menino, foi assim, nossa, um complô. O marido, o filho, disseram, aí veio a palavra de Deus, luxúria, vaidade, tudo é vaidade. Realmente, aceita, cara. Não tem canetinha de Satanás para poder ter que emagrecer, porque o padrão hoje é mulher magra. Suas taxas estão boas, tireoide, não é pré-diabética. Eu até me irrito quando eu chego assim para emergência no hospital. Não perguntam, já afirmam. A senhora é diabética, né? Eu digo, não, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmativa. E não, eu não sou diabética, não sou hipertensa, não tenho problema com tireoide. Eu tomo muito remédio, por isso que eu sou inchada. Porque eu tenho um ergométrico em casa, eu me movimento, eu ando bastante quando eu vou fazer compras. E assim, dentro de casa, se eu vou contar, eu vou até botar um negocinho para ver quantas vezes eu ando dentro desses 50 metros quadrados, assim, por conta dos gatos, por conta das coisas que eu tenho que fazer, por conta das coisas que eu tenho que dobrar, por causa das coisas que eu tenho que guardar, por causa das coisas que eu tenho que renovar, por causa das coisas que eu tenho que pintar. Então, assim, eu não fico parada em cima de uma cama assistindo Netflix o dia inteiro. Não, eu sou uma mente criativa. E eu tô querendo escrever esse livro, é um projeto que eu tenho, é escrever meu livro. Se Jesus não voltar antes, ele vai ser lançado em e-book. Depois de todas essas experiências que eu tive em igreja adventista, testemunha de Jeová, mormons, católica, protestante, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, aonde eu fui batizada, que eu não vou nem dizer onde eu fui, porque eu tenho uma vergonha triste. Então eu me batizei, não foi para aceitar a igreja, não foi para aceitar o título, o emblema da igreja. Você batizou em que igreja? A igreja de Jesus. Qual era o nome dela? Esqueci, ela é do céu. Porque eu morro de vergonha, morro de vergonha. Você já deve imaginar quem é, né? Que ele está gigantesco no Brasil. Mas eu tenho vergonha de dizer que fui batizado naquela igreja. Mas eu não me batizei para aceitar a igreja dele. Eu me batizei para aceitar Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. E isso eu tenho comigo até o fim da minha vida. Ele é o meu Salvador. Ele é a minha rocha fiel, a minha rocha firme. E eu não vou me deixar levar pelas mudanças que o mundo está fazendo, e agora a Bíblia que tem que ser revisada de novo e renovada de novo, e tem que, ai meu Deus, não sei mais o que fazer, volta logo, Jesus, pega logo teu povo, leva e deixa o resto aqui, que não acredita mais em pecado, em inferno, Satanás não existe, Satanás está em mim, está em você, tá em tu, em mim não está não, em nome de Jesus. O sangue do cordeiro me banha do alto da cabeça à ponta dos pés. Pode estar em tu, mas em mim não está, não. Então, assim, eu busco o Espírito Santo todos os dias eu falo com ele, sorrio com ele. Se as câmeras aqui devem me achar doida, né? Porque quem olhar, pegar assim, diz, essa mulher tava variando das ideias, falando sozinha, cantando para ele, louvando para ele, falando com ele, agradecendo a ele pela chuva, pelo frio, pelo calor, pelo El Ninho, pelos meus filhos, pela gripe minha que não sara, por todas as cirurgias que eu fiz. Glória a Deus, Pai, em tudo, dai graça, em tudo, nas coisas boas e ruins. Tudo quer dizer tudo, inclui tudo. E eu dou graças a Deus. Para você que chegou até agora comigo, no final, eu dou glória a Deus. E se você chegou até aqui ao final, deixa o seu glória a Deus para eu saber que você chegou aqui no final. Não é por like, não é por nada disso. É só para saber que você chegou até o final. Você só escreve glórias a Deus. Porque a glória é dele, gente. A glória é dele. E eu tenho feito o meu negue-se. Tenho feito. E eu falei assim, Jesus, eu queria comprar uma coisa aí. Eu falei assim, não, vaidade, tudo é vaidade. Eu não posso fazer isso. Deus faz o negue-se. E aí eu tô fazendo o meu negue-se. E Jesus está olhando isso e está contemplando, eu tenho certeza. Porque ele diz, filha, você não precisa disso. Para quem é isso? Para que isso? Você não já tem o suficiente? O que te falta? Saúde, Jesus. Mas assim,
Já tá bom do jeito que tá. Isso já me livrou de muita coisa, né? Sobrevivi a muita coisa, porque tinha que acontecer para que o milagre acontecesse, para que eu pudesse dar testemunho. Então, agora que eu vou terminando, e espero que vocês escrevam glória a Deus, porque a honra e a glória é para aquele que é digno dela, Pai, Filho e Espírito Santo. Um beijo a todos, todos e todas do meu Brasil varonil, África, Portugal, sei lá quem me assiste, Alemanha, mundo afora. Isso chama-se YouTube, isso chama-se internet, isso chama-se essa plataforma que eu gosto tanto. Não sei mexer no tic-tic, não sei mexer no outro também do Zuckerberg, não sei mexer direito. Agora aqui eu mexo direitinho, né? Tem um negocinho aqui que eu já sei, então, cor de velho, eu vou ficando por aqui mesmo. É melhor. Fica a minha biblioteca aqui. Um beijo grande. De novo, gosto muito de dar beijo. Eu dou beijo até Jesus. De Jesus, te amo, Jesus. Jesus aceita o beijo, viu? Aceita. A oração, incenso, para a Bíblia, viu? Incensos, tem que estudar muito, filha, tem que estudar. E as irmãzinhas que não sabem ler nem escrever, falem com Deus, que Deus lhe dá sabedoria. Não sabe ler, não sabe escrever, vocês peçam a Deus sabedoria. Fala com Jesus que Ele te escuta, sim. Ele te escuta. Ele não quer homem letrado. Ele quer homem de coração puro. Mulheres e homens de coração puro. Não com diploma na mão, porque diploma não vai entrar no céu. Nomenclatura não vai entrar no céu. O doutor fulano de tal, o doutorado dele vai ficar. Agora, se o nome dele estiver no livro da vida, é outra história. Mas tudo isso aí não vale nada. Vaidade. Tudo é vaidade. Um beijo, gente. De novo, pela terceira vez. Porque tudo que é bom tem que ser 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Beijo, 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 beijo. Fui. Escreve teu glória a Deus. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos. A casa de vocês, o entrar, o sair, o levantar, o acordar e o dormir. Que Deus abençoe a família de cada um que estiver assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.